Olá pessoal, eu sou a professora Camila. No vídeo de hoje nós vamos entender o que é uma sinopse e também vamos ler algumas juntos. Assim você vai estar mais preparado para interpretar esse tipo de texto e produzir algumas sinopses também. Quem vai acompanhar a gente nesse vídeo hoje é o PEC. Bom, primeiramente, o que é uma sinopse? É um pequeno texto que apresenta de forma rápida as ideias principais de um livro, filme, peça de teatro, entre outros produtos culturais. Tá? Então, a sinopse é um texto curto que vai apresentar o que é, do que fala aquele livro, aquele filme. E qual é o objetivo da sinopse? Por que as pessoas escrevem esse tipo de texto? O principal motivo é antecipar ao leitor ou espectador informações sobre aquela obra, sobre aquele filme, sobre o livro. E assim, a pessoa ela pode decidir se ela quer ler o livro ou ver o filme. Então, é um tipo de texto que a gente lê quando a gente precisa conhecer um pouco mais o livro, o filme, para poder tomar essa decisão. Será que eu quero ler esse livro? Será que eu quero assistir esse filme? E tem uma coisa importante. Uma sinopse, ela não pode dar informações sobre o final da história ou do filme. Então, é um texto que não pode contar muito, porque o objetivo é instigar o leitor ou o espectador. Então, ele precisa ficar com vontade de ver aquele filme, de ler aquele livro. E aí, ele não pode antecipar muitas informações, porque senão a pessoa vai saber tudo sobre o livro, tudo sobre o filme e não vai precisar nem ler nem assistir, né? Onde que a gente pode ler esse tipo de texto? Então, a sinopse, ela aparece em capas, contracapas de livros, na verdade, na contracapa. E se o livro ele é bem grande, você também consegue ler nas abas dos livros, tá? Você também pode ler esse tipo de texto em jornais e revistas, mas no jornal, na revista, vai aparecer também um outro tipo de texto que é a resenha, onde a pessoa dá a opinião dela sobre aquele produto cultural, que é diferente da sinopse, porque a sinopse ela não vai dizer muito e não vai ter a opinião da pessoa que escreveu esse texto, tá? É muito comum também a gente ler sinopses em plataformas de streaming, onde a gente vai decidir ali com aquela leitura se a gente quer assistir aquele filme, né? Então a gente tem o trailer, mas a gente também tem esse texto que apresenta esse filme para você poder decidir, né? Um outro lugar que a gente pode ler sinopse de livro também é nos sites que vendem os livros, né? Como a gente não tá com ele na mão, a gente pode ler a sinopse lá no site e fazer essa decisão de comprar ou não o livro para poder ler. Então agora o PEC tá animado, hein? A gente vai ler juntos algumas sinopses para a gente poder interpretar e entender esse tipo de texto. Então, a sinopse do livro que tá aqui é do Perigoso, é essa capa que tá aqui, tá? E o texto é o seguinte: Bob, a toupeira macho, adora etiquetar as coisas. Então, um dia, ele encontra uma coisa muito estranha, uma coisa escamosa com dentes pontudos. Ah, cuidado, Bob! Então é um texto curto, tá? E aqui esse texto ele foi escrito por uma pessoa que trabalha na editora para poder explicar do que é que fala essa história, né? Ela tá dizendo quem é o Bob, não tá dizendo quem é
o perigoso, mas a gente pode imaginar pela capa, mas a gente precisa ler o texto, o livro para saber o que o Bob fez depois que ele encontrou essa coisa que ele não conhece. Então você só vai saber o que acontece com o Bob lendo o livro, tá? Então essa é a ideia, instigar você a ler o livro para conhecer a história completa do Bob. Aqui tem uma outra sinopse de livro que também tá na contracapa dele e começa assim: um grúfalo. O que é um grúfalo? Você não conhece? Um grúfalo. Ele tem presas incríveis e garras terríveis, e em sua boca dentes horríveis. Essa sinopse ela é bem diferente porque ela traz uma parte do livro, né? Quem conhece esse livro deve conseguir identificar. Por quê? Porque o próprio título ele já é bastante instigante, né? É um animal que a gente não conhece, mas quem é esse grúfalo? E aí dá algumas características. E na capa a gente consegue ver um outro personagem. E aí, olhando a capa e lendo essa sinopse, a gente vai entender que é preciso ler o livro para conseguir saber realmente quem é esse ser, esse animal que a gente não conhece, que é o grúfalo. Vamos ler agora uma sinopse de filme, também um texto curtinho, que está falando desse filme que tem a capa aqui. Então eu vou ler. De um lado, os fofos trolls que vivem para cantar, dançar e abraçar. Do outro, os Bergens, que acreditam que o único modo de ser feliz é comendo um troll. Após a invasão de sua vila, os trolls Pop e Tronco partem em uma jornada para resgatar sua família e amigos. Então, essa sinopse, ela apresenta brevemente quem são os trolls e quem são os Bergens, e o importante é que ela fala que vai ter ali uma jornada, né, uma aventura que Pop e Tronco vão ter, né, para resgatar a sua família. Então a gente sabe que o filme ele vai mostrar essa aventura. E aí essa jornada desses dois personagens, para a gente conhecer então essa jornada, essa aventura e saber como ela termina, a gente tem que assistir o filme. Então essa é a ideia, instigar a gente a conhecer melhor esses personagens e a jornada deles. E por último, a gente vai ler uma sinopse que é de uma peça de teatro. Essa peça se chama Os Saltimbancos. E ela começa assim: a peça foi inspirada no conto dos irmãos Grimm, Os Músicos de Bremen, e narra a história do encontro de 4 animais, um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, que devido a maus tratos fugiram de seus patrões. Juntos decidem formar um grupo musical e rumam à cidade para começar uma carreira artística. Essa sinopse está apresentando para a gente novamente os personagens da peça, está contando para a gente, essa informação é importante, né? Que é uma peça inspirada num conto. Então, se uma pessoa conhece esse conto dos irmãos Grimm, ela pode ficar mais interessada em assistir a peça, para conhecer como é que foi adaptado esse conto para uma peça de teatro, né? E aí também ele dá ali alguns indícios de que essa peça, ela conta uma aventura, né? Esses animais que fugiram, que se juntaram, e aí então, para a gente conhecer também essa jornada, essa aventura desses animais, a gente precisa assistir a peça. E outra informação importante que que acompanha então a sinopse de uma peça de teatro são as informações, por exemplo, do elenco, do diretor, porque isso também pode chamar a atenção do leitor para ele decidir se ele quer assistir essa peça ou não, porque ele pode pensar, poxa, eu conheço esse ator, eu gosto dele, então eu vou assistir a peça, né? Uma peça de teatro também pode apresentar na sinopse as informações do local, do valor do ingresso. Aqui não coloquei, mas isso também é importante a pessoa que vai assistir a peça conhecer e saber,
né? Então, o que a gente aprendeu, né, lendo essas sinopses? Que elas são textos curtos e que elas precisam chamar a atenção das pessoas para as pessoas poderem ler e assistir, né, o filme, a peça. E é muito importante, além de chamar atenção, não contar nada que a pessoa pense no final, né? Ah, eu já sei qual é o final, então eu não vou querer ver. Então, quando a gente for escrever e interpretar uma sinopse, a gente precisa levar em consideração esses aspectos, tá? Mas não são textos difíceis nem de ler nem de produzir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, PEC, por acompanhar a gente e até uma próxima.